Olá, pessoal! Bem-vindos à Zona da Ciência. Eu sou o Dei e hoje vamos mergulhar fundo nos mistérios que envolvem Chernobyl. Prepare-se para descobrir segredos, teorias de conspiração e as consequências que esse desastre deixou para o mundo. Neste vídeo, vamos desvendar relatos surpreendentes sobre os bastidores de Chernobyl, analisar a narrativa oficial versus os segredos ocultos e discutir as teorias que até hoje fazem a cabeça de muitos. Fique com a gente e prepare-se para ver um lado que poucos conhecem desse gigante da história nuclear. E já vai colocando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo do Zona da Ciência. Agora vamos para a vinheta e já retornamos. No dia 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou um dos mais devastadores desastres nucleares da história. O colapso do reator 4 da usina de Chernobyl não só expôs os riscos associados à energia nuclear mal gerida, mas também abriu espaço para uma teia de segredos, teorias conspiratórias e consequências duradouras tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Décadas após o acontecido, a narrativa oficial ainda enfrenta questionamentos, pois documentos desclassificados e relatos de sobreviventes sugerem que existem camadas ocultas nos bastidores desse evento trágico. O contexto histórico e o ambiente de sigilo. Durante a Guerra Fria, a União Soviética mantinha um rigoroso controle de informações, especialmente em temas que pudessem afetar sua imagem internacional. Em Chernobyl, o desastre foi, inicialmente, envolto em uma cortina de silêncio. Autoridades optaram por minimizar a gravidade do acidente, restringindo o acesso a dados técnicos e mesmo as imagens das áreas afetadas. Essa política de sigilo gerou um terreno fértil para questionamentos e especulações, dando origem a inúmeras teorias que sugerem que fatos cruciais foram deliberadamente omitidos ou manipulados para evitar a divulgação de falhas estruturais e operacionais graves dos reatores do tipo RBMK. Os segredos ocultos e os primeiros indícios de conspiração. Logo após a explosão, relatos independentes começaram a surgir, descrevendo não apenas o caos físico, mas também comportamentos e decisões que destoavam da narrativa oficial. Funcionários e trabalhadores, que mais tarde seriam conhecidos como liquidadores, relataram pressões para não divulgar informações que poderiam expor fragilidades tanto na construção dos reatores quanto na condução da crise. Há indícios de que, além dos erros humanos e das falhas técnicas, existia uma possível tentativa de encobrir experimentos e métodos de contenção emergenciais que nunca foram oficialmente divulgados. Esses segredos ocultos deram margem a teorias de conspiração que sugerem a existência de protocolos especiais, que poderiam inclusive envolver testes ou experimentos ultrassecretos de segurança nuclear, mantidos longe do conhecimento público. Narrativa oficial versus realidade envolta em mistério. Um dos aspectos mais controversos do acidente é a discrepância entre a narrativa oficial e os relatos particulares de testemunhas e documentos posteriormente desclassificados. Enquanto o governo soviético apresentava o incidente como resultado de um erro operacional isolado, análises posteriores indicam que uma série de falhas sistêmicas e deficiências na cultura de segurança contribuíram para o desastre. Os protocolos de emergência, que deveriam proteger a população, foram aplicados de maneira fragmentada e, em muitos casos, suprimidos por uma lógica de manutenção da ordem e da segurança do Estado. Essa dualidade entre a versão oficial e a realidade vivida pelos afetados fortaleceu a crença de que existiam camadas de informações deliberadamente escondidas, criando um cenário onde a verdade completa permanece indefinida. Teorias da conspiração e entre o real e o fantástico. A opacidade dos fatos alimentou uma série de teorias conspiratórias que, ao longo dos anos, se transformaram em um verdadeiro subgênero dentro dos estudos sobre Chernobyl. Algumas das hipóteses mais debatidas apontam para a possibilidade de sabotagem interna, sugerindo que certos procedimentos de emergência foram intencionalmente modificados para mascarar os riscos de uma falha devastadora. Outras teorias alegam que o incidente poderia ter sido utilizado como um experimento para testar limites, tanto tecnológicos quanto humanos, sob condições de estresse extremo, sem o consentimento das populações expostas. Essa sobreposição entre realidade e especulação desafia historiadores e cientistas a separar os fatos comprovados das interpretações sensacionalistas, mantendo viva a dúvida sobre a extensão completa do que foi encoberto naquele fatídico dia. E aí, o que vocês acham? Qual teoria parece a mais plausível para explicar os mistérios de Chernobyl? Quero ver a participação de vocês aqui nos comentários. Compartilhem suas opiniões e experiências, e vamos debater juntos como esses segredos podem ter moldado a nossa visão sobre energia nuclear e o papel dos governos em momentos de crise. Consequências longo prazo em efeitos ambientais, sociais e culturais. As repercussões do desastre de Chernobyl transcendem o simples impacto radiológico. Ambientalmente, a região sofreu transformações dramáticas, com a fauna e a flora se adaptando de formas surpreendentes à radiação.
Estudos indicam mutações genéticas em diversas espécies e transformações nos ecossistemas locais, que, mesmo décadas depois, ainda apresentam sinais da contaminação. No âmbito social, a evacuação forçada de milhares de pessoas deixou cicatrizes profundas e não apenas pela dissolução de comunidades, mas também pela perda de identidade cultural e histórica de cidades como Pripyat. Culturalmente, Chernobyl se transformou em um símbolo poderoso. Ele inspirou obras de arte, literatura, séries e filmes que buscam resgatar as memórias do que aconteceu e alertar sobre os perigos da negligência, tanto técnica quanto ética, em face do poder nuclear. Essa influência se estende à forma como a sociedade debate hoje a segurança das energias nucleares, resultando em políticas públicas mais rigorosas e um olhar crítico sobre os riscos inerentes a tecnologias potencialmente destrutivas. Reflexões sobre a memória e os aprendizados para o futuro. O mistério que cerca Chernobyl nos impele a refletir sobre as consequências de um estado de sigilo absoluto e a importância da transparência em momentos de crise. O desastre não apenas evidenciou os perigos da centralização de poder e da falta de prestação de contas, mas também serviu como um alerta para futuras gerações quanto à necessidade de uma abordagem ética e aberta na gestão de tecnologias de alto risco. Hoje, com o auxílio de avanços tecnológicos e maior acesso a informações, historiadores e cientistas buscam reconstruir a complexa teia de acontecimentos para aprender com os erros do passado. Esse processo de investigação e reflexão é vital para prevenir que tragédias semelhantes se repitam e para promover uma governança mais responsável em todas as esferas da administração pública e industrial. Chernobyl permanece como um enigma multifacetado em um cenário onde segredos, conspirações e consequências interagem para formar uma narrativa que desafia a simplicidade. Desde os primeiros momentos de contenção e o silêncio imposto pelas autoridades soviéticas, passando pelas teorias que misturam o real com o extraordinário, até as consequências ambientais e culturais que ressoam até hoje, o desastre oferece lições profundas sobre os riscos da opacidade institucional e a importância da investigação minuciosa dos fatos. Ao revisitar esse capítulo sombrio da história, somos lembrados de que somente através da verdade e da transparência podemos transformar tragédias em poderosos ensinamentos para o futuro. Além da análise histórica, é interessante explorar como a memória coletiva de Chernobyl influencia a forma como a sociedade atual encara temas como responsabilidade ambiental, inovação tecnológica e ética governamental. Podemos aprofundar esses debates e investigar como outras nações aprenderam, ou falharam em aprender, com os erros do passado, configurando um cenário global onde o legado de Chernobyl se reflete de diversas maneiras. Quais desses desdobramentos ou perspectivas você gostaria de explorar com mais profundidade? Deixe aqui nos comentários. Chernobyl é muito mais do que um simples desastre nuclear, é um enigma repleto de segredos e conspirações, cujas consequências ainda ressoam no nosso presente. É fundamental que continuemos questionando e buscando a verdade para que tragédias similares possam ser evitadas no futuro. Se você curtiu esse mergulho nos mistérios de Chernobyl, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva na Zona da Ciência para não perder nossos próximos conteúdos. Não esqueça de conferir também o vídeo O Futuro da Exploração Espacial, em Missões e Desafios, que está logo na tela aqui do lado. Ele traz reflexões e descobertas incríveis sobre o futuro da humanidade. Até a próxima!